Olá pessoal, aqui é o Guilherme Carvalho, sou maquiador da Bahia e essa é a minha inscrição para o NYX Facial Arts Brasil. A minha inspiração foi a fauna brasileira e eu resolvi usar vários tons quentes para poder compor essa maquiagem de pássaro. Vamos lá? A gente vai começar a maquiagem com látex líquido, criando uma fina camada para poder prender a prótese no rosto da modelo. A gente vai aplicando em toda a parte do nariz, nas bochechas e no comecinho também da testa. Logo depois, a gente vem com a massinha moldável para a maquiagem para começar a dar forma ao bico do pássaro. A gente vai passando a massa, molhando os dedos para que a moldagem seja mais fácil e a gente consiga deixar algo mais simétrico. Esse é um trabalho que tem que ser com bastante cuidado para a gente deixar os dois lados bem iguaizinhos e criar um acabamento melhor da prótese para a pele da modelo. Então a gente vai sempre molhando os dedos e alisando até deixar a superfície como a gente quer. Com um palito, eu vou afinando a parte de baixo do bico e deixando no formato exato, tirando também as rebarbas com a ajuda desse mesmo palito. Agora a gente vai aplicar uma fina camada de látex na sobrancelha da modelo para poder cobri-las. Espera secar um pouco, e então a gente vem novamente e aplica uma segunda camada do látex, para que não fique nenhum pelinho de fora. Isso demora um pouquinho, gente, porque tem que esperar secar, tá? Mas vocês podem usar um secador para agilizar. Logo depois a gente vem com a mesma massinha que fez o bico e aplica em cima do látex para colar e criar uma textura diferente, não só nas sobrancelhas, mas no comecinho da testa também. Com um palito de churrasco, eu faço várias linhas verticais no decorrer do bico para criar uma textura, simulando um bico de verdade. Aproveito também para remodelar a pontinha do bico e continuaremos então o nosso trabalho. Com mais uma camada de látex bem fininha, a gente aplica em cima de todo o bico para selar a massinha que a gente aplicou e também em cima das sobrancelhas, porque isso vai criar uma textura mais legal e deixar um melhor acabamento em toda a maquiagem. Lembrando, gente, que vocês podem trabalhar com várias camadas e esperar ir secando, tá? Agora, eu selei toda essa área com esse pancake rosa. Vocês podem usar um pó translúcido ou qualquer outro tipo de pó. Eu usei o pancake porque foi o que eu tinha no momento mesmo. Porque fazendo isso, o látex vai secar mais rápido e aí vocês vão conseguir começar a trabalhar na pintura, sem que a tinta mova o látex de local. Agora eu começo a fazer a pintura do bico com a tinta cremosa. Eu comecei utilizando o pincel, mas depois eu vi que usar os dedos poderia ser melhor, então eu comecei a pintar não só com o pincel, mas também com os dedos. Esperei secar e fui fazendo uma segunda camada com marrom. A parte de baixo também do bico tem que ser pintada, né? Claro. E então começamos a fazer a pele da modelo. Com o Clown Make laranja, a gente pintou todo o rosto, pescoço e colo da modelo. Para isso eu usei pincel kabuki, língua de gato e uma esponjinha, para que o acabamento ficasse bem uniforme em todo o rosto da modelo. As beiradas do bico também. Dá pra ver que a sobrancelha ficou bem coberta, né, pessoal? Então começamos a fazer os contornos do rosto dela. Eu usei uma tinta cremosa vermelha, fiz os contornos do rosto e comecei a criar um degradê na parte do colo, para depois a gente vir trabalhando com as texturas. Agora, pessoal, a gente começou a aplicar um iluminador dourado na parte do bico para criar uma textura no bico e parecer mais real. Agora com o pincel, eu fui fazendo a técnica de pontilhismo em cima de todos os contornos que a gente tinha feito antes, para criar um efeito visual mais legal quando a gente começar a simular as penas. Com o mesmo pincel de delinear e a tinta vermelha, eu comecei a simular as penas, criando leves riscos com a tinta vermelha. Na parte de todas, no caso, em cima de toda a sobrancelha. E também ao redor do bico. Agora a gente começa a trabalhar nas laterais do rosto da modelo.
maxilar, testa, depois com a tinta rosa, a gente vem fazendo riscos em cima da vermelha, porque é isso que vai começar a criar a textura de pena. A gente vai seguindo juntamente com a parte que a gente fez o vermelho com a tinta rosa. Vai fazendo leves riscos para criar a textura, ao redor do bico também, né, gente? Terceira tinta é a tonalidade amarela. A gente vai fazendo o mesmo processo, o mesmo esquema, quanto mais melhor e vai ficando mais real essa nossa textura de pena. Ao redor do bico, para deixar mais natural, e em todo o corpo da modelo. Tá vendo, pessoal, como tá ficando? Nós continuamos intensificando em toda a parte do colo. Agora com o pancake eu vou aplicar em toda a pálpebra da modelo, para criar a sombra dos olhos. Depois de aplicar o pancake, a gente vai vir com uma sombra, pessoal, para intensificar essa cor. Estou usando um rosa bem intenso e estou aplicando em toda a pálpebra e puxando também para as laterais. Vamos aplicando, deixando bem esfumadinho. Essa parte não tem muito segredo. Agora a gente começa a puxar um esfumadinho na parte de baixo, que é para criar a ilusão de Big Eyes, no caso de um olho bem grande para o pássaro. Logo após eu intensifico com a sombra vermelha e aplico a sombra laranja na parte de baixo do olho, onde a gente quer deixar um efeito maior. Com glitter, a gente vem aplicando em toda a pálpebra, para dar um brilho no olhar do pássaro. Eu usei como base a tinta cremosa mesmo e fui aplicando glitter por cima. Agora a gente começa a dar dimensão ao olho. Com um pincel de delinear e uma tinta cremosa preta, a gente faz os riscos de baixo, o delineado e também a gente vai criar uma ilusão de côncavo, que vocês vão ver agora como é que vai funcionar. Fazendo o outro lado, e aí a gente começa a riscar o côncavo, que é a parte de cima do olho no caso. Isso vai dar uma ilusão de que o olho da modelo é bem maior do que de fato é. Vamos fazendo o risquinho dos dois lados, bem fininho, tá, gente? Para depois a gente poder esfumar. Agora então a gente começa o esfumado. Com o pincel um pouco mais grosso a gente vai esfumar toda essa tinta preta para criar uma ilusão de profundidade. Vamos esfumando toda a parte de cima. Pode ter bastante paciência, tá, pessoal? Porque quanto mais esfumado fica, melhor fica o acabamento da maquiagem. Parte de baixo também. Já tem uma base mais ou menos aí, né? Agora a gente volta com a tinta laranja, aplicando em todo o lábio da modelo, pra gente poder criar a parte de baixo do bico, que a gente vai fazer nesse caso com tinta mesmo. Daí a gente usou a mesma tinta marrom que pintou a parte de cima, vai usar também uma tinta preta para criar a textura e o iluminador dourado. Agora a gente vem aplicando flocos de brilho em todo o corpo da modelo, junto com pedrarias, pois isso vai deixar a maquiagem muito mais viva. Aplicamos cílios postiços na parte de cima e de baixo do olho que a gente criou. E então a gente começa com os acessórios. Primeira coisa que eu coloco nela é a peruca. A gente vai prender aqui na modelo. E a gente começa então a colar penas em toda a maquiagem. Eu usei uma cola para cílio e fui colando todas as penas no rosto da modelo. Então a gente prende esse acessório que simula um ninho na cabeça da modelo e aplica apenas no colo para finalizar a nossa maquiagem. Então, pessoal, essa foi a minha caracterização. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.